Pessoal, boa noite. Vim aqui fazer um vídeo falando sobre como vai ser essa minha reta final, o que eu farei nesta última semana e, por consequência, aquilo que eu sugiro que vocês façam também para, de alguma maneira, otimizar e a gente garantir aqueles 2, quem sabe 3 pontinhos a mais. A aprovação ela não se constrói, obviamente, nesta última semana, mas, sem dúvida, ela é decisiva no sentido de fazer com que nós aprendamos aqueles detalhezinhos finais, aquelas coisas que não entram na nossa cabeça, geralmente, prazo de pena, algumas frases que... Sabe aquele tipo de questão que você errou uma vez, duas, três, e se você fizer uma quarta você vai errar de novo? Então, esse tipo de coisa é o que a gente deve estudar, ver massivamente nessa última semana, e colocar esse tipo de informação na nossa memória de curto prazo para que no domingo nós tenhamos o máximo de conhecimento possível dentro da nossa mente, ainda que na segunda e na terça esse conhecimento vá embora. Tudo bem, na segunda e na terça ele pode ir. Antes eu vou mostrar aqui o resultado do meu simulado para vocês, como de costume. Eu fiz o último, não farei mais antes da prova, fiz o do DSO, não sei se vocês conhecem. E nesse aqui eu acho que foi o meu pior desempenho em simulado. Não foi muito abaixo do que eu costumo tirar, mas fiz 81,5. Errei mais do que eu costumo errar em português, mas enfim. Eu espero conseguir repetir meu desempenho nos últimos simulados na prova de domingo. Agora vamos aqui para as dicas do vídeo. Vou olhando na minha colinha aqui para não me perder. Primeira coisa, o que devemos fazer, né? O que eu vou fazer e sugiro que vocês façam nessa última semana. Primeiro de tudo, parar de estudar conteúdo novo. Se você não aprendeu alguma coisa até agora, não vai ser agora que você vai aprender. A não ser que seja uma coisa muito simples de entender, e que tem um custo-benefício muito alto, aí sim vale a pena. Mas eu acho difícil que a essa altura do campeonato ainda exista conteúdo desse tipo. Então eu sugiro que você, caso não tenha terminado a edital, esqueça aquilo que você não estudou, perdeu, já era. Não é hora de aprender coisa nova. É muito melhor o custo-benefício de você revisar coisas que você já estudou para garantir e sedimentar aquele conhecimento que você já tem, do que você tentar aprender coisa nova e não ter tempo para sedimentar aquilo que você já viu. Se você, na sua prova, vira uma questão, sabe aquela questão que você olha e diz assim, meu amigo, se eu sei isso aqui, eu já vi isso aqui, esse é o pior tipo de questão para errar, porque é aquela questão que você já viu uma, duas, três vezes, mas não foi suficiente para sedimentar aquele conhecimento da sua cabeça. É esse tipo de questão que a gente não pode perder. É muito melhor você sedimentar esse conhecimento do que tentar angariar novas questões. Se você já vem estudando antes do edital, ou ainda que tenha começado a estudar no pós-edital, mas fez uma boa preparação, é bem provável que o conhecimento que você tem aí dentro da sua cabeça já seja o suficiente para você fazer uma boa prova. Então, é muito melhor você fortalecer isso que você já tem aí dentro do seu cérebro, do que você tentar angariar novas questões. Isso é muito arriscado e não vale a pena. O custo-benefício é muito baixo. Então a primeira coisa que eu faria é isso. Quem já terminou o edital, ótimo. Agora é rever tudo que você já viu. Agora, quem não terminou o edital, ótimo também. Não é mais tempo de aprender coisa nova. Se você não terminou o edital a essa altura do campeonato, significa que você estudou pouco. Era para ter começado a estudar antes ou era para ter estudado mais horas por dia, mas isso não é determinante na aprovação. Dá para você passar, só não tenta aprender conteúdo novo a partir de agora. Segunda dica, revisão geral. Obviamente, do seu caderno de erros. Eu espero que você tenha montado o seu caderno de erros. O que seria o caderno de erros? Isso aqui explicando de forma bem sucinta. É um caderno que pode ser físico ou digital, com todas aquelas questões ou frases, enfim, todos aqueles assuntos que lhe geram algum tipo de dificuldade. Vou falar de mim. Ao longo da minha preparação, eu fui montando, além dos flashcards que eu já falei aqui em vídeos anteriores, eu fui montando o meu caderno de erros. Então eu tenho, tanto no Gran Questões quanto no Que Concurso,
eu tenho questões que eu fui errando, ou ainda que eu tenha acertado, aquelas questões que me geraram algum tipo de dificuldade ou dúvida. Então eu tenho todas essas questões, todas não, mas grande parte delas eu tenho salvas nesses meus cadernos de erro. Então eu tenho um caderno com algumas questões de português, com algumas questões de raciocínio lógico, de legislação extravagante, de todas, né? Enfim, de todas as disciplinas eu tenho. Ali está o suprassumo da minha dificuldade. Então é isso que eu tenho que ver. Porque às vezes você está ali com um desempenho de 75%, 80%, chegou no platô e você não sabe como subir. Como aumentar esse percentual de acertos. O problema é que você fica revisando tudo, dando a mesma importância a tudo. Sempre. Dessa forma você nunca vai aumentar o seu percentual. Porque você tem que focar naqueles 20% que está faltando. E não nos 100% de forma geral. Você tem que focar, se você está, por exemplo, estagnado ali nos 80%, você tem que focar em descobrir quais são esses 20% faltantes e focar neles. E como é que a gente descobre isso? Fazendo caderno de erros. Se eu estou estagnado, por exemplo, eu percebi isso nos últimos simulados, eu não consegui passar de 83 pontos. Ou seja, eu estagnei aí. Não estou dizendo que é ruim. Mas se eu tenho alguma possibilidade de melhora, de subir desse percentual de 83 pontos, não é revisando tudo. É revisando o que falta, esses 7 pontos. E onde estão esses 7 pontos? São as coisas que eu costumo errar. E onde estão essas coisas estão no caderno de erros. Então eu espero, sinceramente, que você tenha montado um caderno de erros. Ou de outra forma você tenha aí em algum documento, enfim, no caderno, resumo, as coisas que são suas dificuldades para você revê-las massivamente, exaustivamente, repetido até o sábado, né? A terceira coisa, releitura da legislação. Eu vou tentar, ao longo dessa semana, reler toda, não só a legislação extravagante, como a legislação penal e a legislação processual penal e a legislação militar. Vou tentar fazer toda essa releitura até o sábado, enfim. O dia que eu terminar, terminei. Mas vou tentar fazer toda essa releitura de forma a reavivar aqueles artigos, aqueles incisos, todos que eu já li algumas vezes, na minha mente e chegar com tudo fresquinho. Então, primeiro, não aprendeu. A partir de agora, não se estuda mais conteúdo novo. Segundo, revisão geral através de seus cadernos de erros. Suas dificuldades, que eu espero que você tenha elas separadas em algum lugar. Terceiro, releitura da legislação. Não só da legislação, como de todo o conteúdo que a gente consiga estudar através de leitura. Raciocínio lógico, por exemplo, não dá certo. Não é através de leitura que a gente aprende, é exercício. E, inclusive, uma dica extra. Não é nenhuma dica, é mais uma reflexão. Disciplinas como português e raciocínio lógico são disciplinas nas quais a gente constrói conhecimento a longo prazo. Então, não é em uma semana que você vai conseguir ganhar 2, 3 questões de raciocínio lógico, 2, 3 questões de português. Você não vai. Em direito você consegue. Você consegue decorar alguns artigos, alguns incisos, algumas penas, algumas coisas que você não pegou ali durante a preparação, você consegue em uma semana pegar e ganhar 2, 3 questões. Português, dificilmente você consegue. Raciocínio lógico, dificilmente. São disciplinas cujo conhecimento, como é que eu posso dizer? É um conhecimento piramidal. Ele é um conhecimento cumulativo. Você depende de alguns conceitos para entender outros e desse outro para entender outro, enfim. Então, é um conhecimento de mais longo prazo. Então, eu não diria para você não estudar raciocínio lógico e português nessa última semana, mas eu diria que as matérias nas quais você consegue ganhar mais pontos nessa revisão final de última semana sem dúvida nenhuma, as matérias de direito, legislação extravagante, enfim. Quarta dica. Quarta coisa que eu vou fazer, correção de todos os simulados. Todos não, mas pelo menos todos os simulados do pós-edital para cá. Passarei por todas as questões que eu errei ou que de alguma forma eu tive dúvida, ainda que tenha acertado. Durante a realização dos simulados eu fui marcando essas questões e eu tenho todas elas separadas. Eu sei que no simulado 1 do missão vou voltar na questão 10, estou chutando aqui, eu tenho isso anotado. 10, 28 e 47, por exemplo. Vou voltar nessas 3 questões porque eu tenho anotado. Quando eu reabrir esse simulado eu vou descobrir porque eu anotei isso na época. Enfim, vou passar por todas essas questões que eu errei ou me deixaram de alguma forma em dúvida nos simulados.
Porque, pensem comigo, eu fiz, acho que 8 simulados nesse pós-edital. Acho que foi isso. Ou seja, isso dá, o quê? 640 questões. São 640 questões que muito provavelmente cobrem todo o conteúdo do edital e muito provavelmente estão ali as coisas que vão cair. Então, se eu passar por aquelas questões que são minhas dificuldades, significa que as outras não são, estão ok. Se cair, provavelmente acertarei. Está garantido, por assim dizer, né? Garantia não existe, mas enfim. E essas outras pelas quais as quais eu vou revisar são as minhas dificuldades. Ou seja, a revisão do simulado ela me entrega uma coisa muito importante, que é eu passar por todo o conteúdo do edital de uma maneira simples e rápida através de questões. Então eu vou revisar todas essas questões que errei e me geraram alguma dificuldade no simulado. E por último, mas não menos importante, são os aulões de véspera. Nem todo mundo gosta, tem gente que prefere descansar no sábado, mas para quem gosta, o aulão de véspera, ele já fiz concurso que o professor, que eu lembrei ali na hora da prova de 2, 3 questões, assim, vem na sua mente a voz do professor falando. Aquele aulão que você assistiu no sábado, você lembra do professor falando, você lembra da voz dele, enfim, e você acerta. Para quem não gosta, para quem prefere descansar no sábado, e isso aí é outra questão, descansar ou não no sábado, no domingo de manhã estudar ou não, enfim, isso é pessoal e é assunto para outro vídeo. Mas para quem gosta, na minha opinião, vale sim a pena você dedicar um tempo para fazer essas questões dos aulões de véspera. É isso. De forma geral, eu diria que fique calmo. E se não conseguir ficar, tudo bem. Nervosismo não é um diagnóstico. Não ache que por você estar nervoso ou ansioso, isso é um sinal de que você está mal preparado. Nunca fui fazer uma prova para a qual eu estivesse totalmente livre de pensamento negativo, ou desconfiança, ou nervosismo. Não existe isso. Só um tipo de pessoa não leva nenhuma pressão para a prova, não fica nervoso. Só um tipo de pessoa, são as que não estudaram. Quem não estudou não tem compromisso nenhum com a aprovação, realmente não tem nem motivo para ficar nervoso. Se você está nervoso, é sinal de que essa prova é importante para você e você provavelmente dedicou muito tempo, talvez até dinheiro. Você investiu parte da sua vida nisso. Então, o nervosismo vem disso. Sempre que a gente se dedica muito a alguma coisa, a gente cria expectativa. E o nervosismo é simplesmente isso aí, não é um sinal de que você está mal preparado ou algo do tipo. Que esse nervosismo dure só até os primeiros 5 minutos de prova. Espero que quando você abre sua prova, você consiga ver que tudo ou quase tudo que você estudou está ali. Espero sinceramente que você faça uma boa prova na medida do esforço que você empenhou durante essa sua preparação. Pessoal, é isso. Eu desejo sinceramente uma boa prova para vocês. Que Deus abençoe vocês. Durante a semana eu devo gravar mais vídeos. E também gravarei com certeza no domingo pós-prova falando sobre a prova, minhas impressões, o que é que eu achei. Enfim. E vou gravando também, vou mostrar aqui também meu desempenho, independente de qual tenha sido ele. Vou mostrar minha nota e a gente vai continuar aqui também no pós-prova. É isso. Qualquer tipo de sugestão, vocês podem ficar à vontade aqui nos comentários. O pessoal que usa os flashcards, espero que esteja fazendo bom proveito. Eu tenho certeza absoluta de que grande parte das questões, principalmente de direito, que estarão na nossa prova, estão nos nossos flashcards. Assim que passar a prova, eu vou fazer aqui um vídeo apenas mostrando as questões que vieram na prova e estavam nos flashcards. Pessoal, é isso. Fique com Deus. Boa noite e abraço.